Boa tarde, obrigado, Ana. Bom, vou compartilhar minha tela para iniciar a apresentação. Eu sou o Vinícius, fazer a apresentação da dengue, o manejo dos grupos C e D. O Dr. Bruno apresentou os grupos A e B anteriormente. E como uma introdução, assim, o grupo C e D vão ser pacientes que vão dar entrada para a gente já no nosso serviço, sendo classificados já como grupo C e D. E outra maneira do paciente chegar seriam aqueles pacientes do grupo B, ou até mesmo do grupo A, que evoluíram rapidamente, ou do grupo B, que quando saiu o hematócrito ele ainda não tem nenhum sinal de alarme, mas ele já começa a apresentar hemoconcentração. E esses pacientes a gente vai indicar uma internação, porque esses pacientes estão entrando na fase crítica. Uma parcela dos pacientes do grupo A e B, eles vão entrar nessa fase crítica que é importante a gente lembrar que é muito rápida, então só salientando aqui que são 48 horas, que exponencialmente o paciente vai apresentar um extravasamento plasmático, uma perda de plasma para o terceiro espaço, e aí com isso a hemácia fica dentro do vaso e o hematócrito começa a subir, porque começa a concentrar mais. Essa fase é bem rápida e o paciente, às vezes, do grupo B, que não tá tão sintomático da parte de extravasamento plasmático ainda, mas já começou a hemoconcentrar, você pegou ele bem no início. Então, é um paciente que aquela hidratação inicial é essencial. Ou um paciente que, se for para casa, ele pode voltar muito pior. Então, a gente não pode deixar escapar esse tipo de paciente, porque eu vou repetir várias vezes que é muito rápido essa evolução. É, ela geralmente se inicia com um declínio da febre, então é uma defervescência, o paciente está muito febril, está muito sintomática, ele vai cair numa fase de defervescência e aí ele vai entrar nessa fase crítica, paradoxalmente. A alta vigilância se dá à velocidade de instalação e a gente tem que ficar muito atento aos sinais de alarme. O que seriam os sinais de alarme, então? Ele tem que ser pesquisado e valorizado no paciente, até de forma ativa. O paciente pode não falar sobre ele, mas tem que pesquisar um a um, ativamente, para tentar diagnosticar. Tem que ser orientados ao paciente, como eu comentei, às vezes é um paciente do grupo B que você mandou para casa e que ele tem que estar orientado a sempre pensar nesses fatores, nesses sinais de alarme. Nesse momento aqui, que entra os folhetos de acompanhamento, o paciente, às vezes, ele não vai lembrar todos, a gente, como profissional de saúde, não lembra todos os sinais de alarme, e às vezes fica pensando somente nos mais marcantes, como sangramento de mucosa, mas tem inúmeros outros que a gente tem que ficar bem atento. Eles marcam o início da deterioração clínica e é o que vai marcar o choque e o extravasamento plasmático. Bom, dos sinais de alarme, como eu comentei, a gente tem que pesquisar um a um, não tem que lembrar todos, é muito importante, às vezes, na sala de triagem ou até nos consultórios que a gente está vivendo essa epidemia, ter algumas colinhas para lembrar de todos. Em suma, são coisas que te lembram que o paciente pode estar tendo esse vazamento plasmático e que pode estar iniciando disfunções orgânicas, mas que não caracterizam disfunções importantes ou que não caracterizam choque ainda. Seria uma dor abdominal intensa, ela pode ser referida ou a palpação, e ela tem um caráter mais contínuo, não é aquela dor, por exemplo, de uma jeca que é incólica. Vômitos persistentes, porque pode estar caracterizando um sofrimento do sistema gastrointestinal, e também é um paciente que vai se desidratar muito mais, e ele não vai conseguir fazer a hidratação que você vai sugerir para ele. Acúmulo de líquidos, extravasamento plasmático, então ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, hipotensão postural ou lipotímia, patomegalia, maior que 2 centímetros do rebordo costal, sangramento de mucosa, letargia ou irritabilidade. Bom, esses são os sinais de alarme. E quem são os pacientes que do grupo A e B, que no caso mais do B, que você vai ficar mais atento, que você vai ter que tentar pegar, já que é uma evolução muito rápida? Existem muitos fatores inerentes do paciente, então idade, crianças e idosos, fatores genéticos, obesidade, diabético, as gestantes, todo paciente imunocomprometido e os pacientes nutridos, esse é um fator importante, a hipoalbuminemia, que vai ser um facilitador para o extravasamento plasmático. Quanto à imunidade do paciente, existe um fator curioso da dengue, que a segunda infecção, principalmente nos últimos 3 anos, ela tem maior chance de evoluir para uma dengue grave. E o efeito que acontece é o aprimoramento do anticorpo.
Então, geralmente, os anticorpos nossos, ele tem os anticorpos neutralizantes, que são os IgG, que eles se ligam ao vírus e eles pegam ele e levam para as células de defesa através desses receptores FC. E assim o vírus é destruído. Isso seria se estivesse funcionando adequadamente. Só que nos primeiros 3 anos, a gente forma uma imunidade específica para o sorotipo que a gente pegou, mas para os outros sorotipos você desenvolve um anticorpo não neutralizante, ou seja, um anticorpo que se liga e que na hora que ele chega, que leva para a célula de defesa, ele não vai ser destruído, o vírus. E você acabou levando o vírus para a célula de defesa, que é um dos principais células que vai ser infectada pelo vírus, gerando mais reação inflamatória e gerando maior multiplicação viral. A carga viral também é importante, que seria uma região que está com uma infestação muito importante, até porque às vezes ninguém é nunca picado só por um mosquito se você está numa área de infestação. Só que são fatores que a gente não consegue controlar muito. Então, é perguntar se o paciente está numa. Você sabe se o paciente de onde ele veio, ficar atento a esses fatores de risco e na anamnese perguntar se ele pegou dengue recentemente. Isso tudo são pacientes que você vai ficar mais de olho, são pacientes que você tem que ficar mais atento de evoluir para uma dengue grave. Bom, da dengue grave, o que preocupa a gente é o choque, a principal complicação. Você vai ter o acúmulo de líquidos por extravasamento, e esse extravasamento plasmático vai retroalimentar esse choque. Quanto à fisiopatologia, eu sei que é muita coisa, são inúmeras vias, mas aqui eu só queria atentar para algumas coisas, só alguns pontos. Então, quando o vírus é inoculado, que é essa bolinha amarela, você terá os anticorpos, ele vai infectar as células de defesa, e isso vai gerar duas vertentes maiores mais importantes. Esse desenho representa a plaqueta, então ela vai ser infectada diretamente pelo vírus, vai ter reação inflamatória contra ela. Essa molécula representa o NS1, que é um dos mais inflamatórios da fisiopatologia, e é justamente o mesmo NS1 que a gente dosa nos primeiros 3 dias. E também tem um componente de formação de anticorpos antiplaqueta. Isso aqui é importante só para a gente lembrar que vai ser relevante na nossa conduta e no nosso manejo quanto a dar ou não plaquetas. Você funciona como se fosse na PTI, em que você dá plaqueta, você pode estar piorando. E outro fator que a gente tem que salientar é que o vírus vai atingir a medula óssea e você vai Já dar tanto vai mais um resolvi. componente da plaquetopenia quanto da leucopenia também. O outro lado que a gente tem que lembrar é que a cascata inflamatória que o vírus, tanto a molécula NS1 quanto o vírus diretamente, vai causar uma cascata inflamatória e vai dar o extravasamento plasmático, e que leva à hemoconcentração e ao choque. Então, os principais fatores são o extravasamento plasmático e o sangramento, as coisas que a gente mais tem que ficar de olho na dengue. O aparecimento é 24 a 48 horas, é bem rápido e pode levar ao óbito em 12 a 24 horas se o paciente não for devidamente ressuscitado. Quanto aos sinais de choque, são muito semelhantes aos sinais de choque e hipoperfusão que a gente vê nas outras doenças, a não ser a velocidade de instalação, por isso que a taquicardia a gente valoriza bastante aqui. Extremidades tais frias, o pulso fraco filiforme, enchimento capilar lento, pressão arterial convergente, que é algo que a gente pode lembrar como um diferencial da doença, a taquicardia, a taquipneia, a oligúria, a hipotensão arterial, já é uma fase tardia, e a cianose. E aqui ele salienta porque a gente não precisa diagnosticar um choque só pela hipotensão. O choque é quando a gente não consegue mais perfundir e nutrir os órgãos de forma adequada. Se você esperar o paciente ficar choque por hipotensão, já é uma fase tardia. Quanto mais tardio, mais disfunção orgânica, mais difícil de resgatar esse paciente. Quanto à avaliação hemodinâmica, eu sei que isso é algo básico, mas que é importante a gente ver e rever no paciente. Isso tem que ser avaliado constantemente. Então, o nível de consciência é importante, principalmente algo mais palpável seria a monitorização, nível de consciência e diurese, porque o cérebro e o rim são órgãos que dependem muito de perfusão, então é algo mais sensível que a gente consegue identificar. O enchimento capilar, a intensidade do pulso periférico, um pouco mais tardio também, aqui a extremidade seria o enchimento capilar, a pressão arterial, o ritmo cardíaco,
Pressão arterial média, isso é mais para os adultos, na população pediátrica, pressão arterial mesmo e pressão sistólica, de acordo com a curva adequada, e frequência respiratória. Tudo isso tem que ser, de novo, tem que ser reavaliado no paciente, mesmo que ele chegou sem sinal de choque, ele pode desenvolver durante a internação. Das consequências do choque, então, no caso, é o principal, a hipoperfusão dos órgãos, que vai gerar um comprometimento das funções. Pode gerar acidose metabólica, CIVD é algo particular não, mas é algo mais evidente que nas outras comorbidades e nos outros choques da dengue, do choque da dengue. Alterações cardíacas, como insuficiência cardíaca e miocardite. Um componente inflamatório mais importante pode gerar pneumonites, que podem levar a desconforto respiratório. E todas essas podem culminar ao óbito, são as principais causas de óbito na dengue. Então, ao manejo do paciente, se ele é classificado como grupo C, ele vai fazer uma reposição volêmica de 10 ml por quilo, de soro fisiológico, no caso pode ser um cristalóide mesmo, na primeira hora. Esse paciente vai ficar internado e ele vai ficar em observação mínima de 48 horas. Esses 48 horas a gente viu anteriormente o porquê dele, é a fase crítica da doença. Dos exames complementares, a gente vai ver obrigatoriamente pelo menos um hemograma, porque você vai querer ver esse hematócrito, não é para ver a plaqueta, você vai ver, mas o que você quer ver é hematócrito, que vai interferir na sua conduta imediata, transaminases e albumina. Elas não vão interferir tanto na sua conduta, mas elas vão ajudar a prognosticar esse paciente e pensar nas complicações do nosso tratamento. Ele vai ser reavaliado depois dessa hidratação, você vai ver quanto que ele fez de diurese, você vai ver os sinais vitais dele, e enquanto isso, os exames laboratoriais já pode ter saído ou não, mas o que você vai ver principalmente é se melhorou ou não, e ele vai ficar em observação. Na possibilidade boa dele ter melhorado, ele vai entrar para uma fase de manutenção, em que a primeira fase é 25 ml por quilo em 6 horas, e seguidas de uma segunda fase de 25 ml por quilo em 8 horas. Perceba então que o paciente já ficou bem, você já repôs o intravascular dele, só que ele vai continuar perdendo, você não resolveu o problema de extravasamento plasmático, você só está dando um suporte para ele sobreviver a essa fase crítica. E por isso e respeitando aquela curva que vai ficar cada vez pior e depois melhorar dentro dessas 48 horas, inicialmente você vai continuar fazendo esse 25 ml por quilo, que num exemplo aqui no paciente de 70 kg daria 1.750 ml em 6 horas, e depois vai começar a diminuir, mas mantendo uma vazão importante. Que no caso aqui você já fez praticamente, contando com a reposição volêmica inicial, quase 5 litros no paciente. No paciente que naquela primeira hora ele piorou, ele tem hemoconcentração, ou ele ainda começou a apresentar sinais de choque, ou não melhorou dos sinais do grupo C, dos sinais de alarme, você pode repetir a etapa de 10 ml por quilo por até 3 vezes, e senão ou até antes disso, você pode até passar ele para o grupo D, pensando que ele está piorando na sua frente, e isso pode acontecer. Mas se o paciente ele chega com uma dor abdominal, você faz a primeira expansão, faz a segunda, faz a terceira vez, ele não apresentou nenhum sinal de choque, mas ele mantém sinal de alarme, você vai passar ele para o grupo D e vai manejar ele como grupo D. No grupo D, a reposição volêmica é bem mais importante, são 20 ml por quilo, num paciente de 70 kg, 1 litro e 400 em 20 minutos. Você também vai repetir por 3 vezes, e esse paciente é um paciente que preferencialmente vai ter que ser manejado na UTI. Lembrando que esse paciente às vezes pode ficar na sala vermelha numa situação de epidemia, ou que como esse paciente evolui rapidamente com piora, né, a gente sabe que às vezes um leito de UTI é algo mais difícil e mais demorado de se conseguir. Então esse paciente ele tem que ficar pelo menos num leito monitorizado, pelo menos numa sala vermelha, você tem que dar atenção para ele que ele está piorando, ele está tendo um choque na sua frente. Considerando que você fez as 3 reposições, já as 3 fases de 20 ml por quilo, ou seja, você fez quase 5 litros dele já em 1 hora praticamente, que foi a cada 20 minutos, ele persiste o choque, você vai ter que começar a pensar no hematócrito, coletar um hematócrito. Por quê? Porque ele vai ajudar isso no seu diagnóstico diferencial. Se esse hematócrito está em ascensão, quer dizer que o paciente ainda está hemoconcentrando. Então, ele ainda está perdendo, está tendo extravasamento plasmático maior do que a infusão de líquido que você está fazendo.
Uma tentativa que a gente tem de diminuir essa perda por terceiro espaço é usando solução coloide osmótica. Então, o Ministério da Saúde coloca a albumina, meio grama a 1 grama por quilo, e se não tiver albumina, pode ser coloide sintético, que seria para aumentar essa pressão oncótica dentro do vaso para segurar e frear esse extravasamento plasmático enquanto ele passa por essa fase crítica. Agora não, se o paciente persiste o choque depois de tanta reposição volêmica e o hematócrito está caindo, ele não está concentrando, ele não está perdendo só plasma, ele está perdendo também hemácia, ou seja, ele pode estar com sangramento, que é a outra parte, outro motivo do choque do paciente, é outro risco que esse paciente sofre. Você vai investigar hemorragias e distúrbios de coagulação. Se o paciente tiver hemorragia, você vai fazer uma transfusão de concentrado de hemácia. Aqui o Ministério da Saúde coloca 10 a 15 ml por quilo dia, mas seria mais individual pelo motivo do sangramento e pela velocidade dele. As coagulopatias têm que ser corrigidas, então vitamina K ou crioprecipitado para aqueles pacientes com INR alargado. E aí, depois de corrigido tudo isso, você já verificou se tem coagulopatia, repôs a parte da transfusão de hemácia, aí sim você pode ver se o paciente vai precisar de plaquetas ou não. Então, na transfusão de plaquetas, você vai considerar somente se o sangramento tiver sangramento persistente não controlado, mesmo após correção do choque, ou seja, ele persiste o choque e está tendo sangramento, ou se ele tem uma plaquetopenia e o NR maior que 1,5 o valor normal. Então, você tem que primeiro avaliar a parte da coagulopatia. Quanto a outras particularidades do sangramento, o paciente da dengue, ele vai começar a ter consumo dos fatores de coagulação. Então, não é só a plaquetopenia que vai tender a desenvolver o sangramento do paciente. Ele vai começar a ter um início de CVD, ele vai começar a consumir esses fatores de coagulação. Alguns fatores de coagulação são perdidos no extravasamento plasmático. Você pode ter ativação direta de fibrinólise que vai consumir mais ainda fator de coagulação, e isso vai alargar NR, e isso tem que ser corrigido durante o paciente com sangramento. E, paradoxalmente, isso é só um detalhe, é um paciente que ele não tem maior sangramento de acordo com a plaquetopenia, e sim com o choque, com a gravidade do paciente. Eu não estou falando para você ignorar a possibilidade de sangramento no paciente que está com 20 mil plaquetas, mas no paciente que está com 50 mil plaquetas, mas que está muito inflamado, que está muito grave, que está muito chocado, esse paciente tem tanto ou mais chance de sangrar do que o paciente que está com 20 mil plaquetas, que já recuperou do choque. Então, quando o paciente seu está sangrando, não, o paciente dengue grave está sangrando, você tem que lembrar que tem um componente da plaqueotopenia, tem um componente da CIVD ou uma causa mecânica. O paciente pode ter, um exemplo, um paciente que tinha um tumor um tumor de cólon à direita, que estava lá quietinho, não estava diagnosticado. Tumores de cólon ascendente tendem a sangrar mais do que fazer obstrução, então o paciente estava assintomático, e quando chega o choque, chega a CIVD, chega a plaquetopenia, ele pode desenvolver um sangramento. Então, pensar se tem algo lá que poderia ser diretamente ter alguma terapêutica específica para alguma causa mecânica, mas ainda assim corrigir a parte dos fatores de coagulação. Esses exemplos que eu dei é para o paciente que ele está caindo HB lentamente, ou tá, igual eu falei, o hematócrito, na verdade, ele está chocando e o hematócrito está caindo, é porque os exames a gente sabe que pode demorar. E o paciente que você está suspeitando que ele está com hemorragia severa importante no momento, você vai tratar independente do exame, porque você não vai esperar 6 horas, você não vai esperar 4 horas do paciente sangrando, principalmente se ele exteriorizar para depois agir. Uma sugestão que a gente tem é que o paciente que está sangrando, você vai fazer os concentrados de hemácia e as correções de fator de coagulação que a gente comentou anteriormente, mas isso tudo vai gerar uma diluição dos fatores de coagulação, hipotermia, hipocalcemia, porque os concentrados de hemácia eles têm o citrato para a conservação do concentrado de hemácia, e vai gerar acidose. Então, uma estratégia que a gente sugere é você poder, nesse paciente que está com uma hemorragia aguda refratária, e você exteriorizando, você pode fazer um protocolo de transfusão maciça. Então, você vai fazer um concentrado de hemácia, um plasma fresco e um concentrado de plaqueta nessa proporção, para você não induzir ou piorar a CIVD. Porque toda vez que se você repor só concentrado de hemácia, você vai estar retroalimentando isso, pode induzir uma CIVD no paciente que já tem alto risco para isso.
Outro componente de sangramento que a gente tem que ficar atento, principalmente no paciente, na minoria dos pacientes, mas que no paciente que não está respondendo é algo que pode ser testado empiricamente, é que eles pegaram um estudo com 150 pacientes e fizeram tromboelastografia deles e verificaram que eles têm consumo de fibrinogênio em cerca de 13% deles. E esse paciente, às vezes, com uma hipofibrinogenia importante, mais a plaquetopenia, ele pode persistir o sangramento, mesmo que você já tenha corrigido todos os outros fatores de coagulação, porque o plasma fresco não vai ter fibrinogênio. O que a gente tem de hemocomponente que mais tem concentração de crioprecipitado, de fibrinogênio, é o crioprecipitado, e aí sim você poderia largar a mão, mesmo que empiricamente, você não vai precisar fazer uma tromboelastografia, pensar só que primeiro você faz esse manejo, não está respondendo, lembrar que pode ser que ele esteja com hipofibrinogenia e fazer o crioprecipitado. Também não precisa dosar o fibrinogênio, que é menos acessível, é demorado e que o paciente não precisa dessas horas para ressuscitação. Outras coisas que eu já incluí aqui quanto ao sangramento, isso lembrando para o paciente que não está sangrando, tá? O paciente que interna e está plaquetopênico. O Ministério da Saúde dá esse gráfico para a gente, esse fluxograma, para pacientes que a gente vai ter dúvida quanto por exemplo, ele acabou de fazer um stent farmacológico em menos de 6 meses, ou um stent convencional em menor que um mês, ou seja, ele está em dupla segregação plaquetária com AS e um clopidogrel. E aí, o que você vai fazer com esse paciente fazendo uma plaquetopenia se você está com medo dele sangrar? Bom, esse paciente, para mim, é o mais crítico, é o que eu mais ficaria em dúvida, porque ele também tem muita chance de trombosar num lugar não muito legal de trombosar. Ele vai fazer trombose de stent. Então, por isso que ele precisa muito dessa dupla antiagregação plaquetária e talvez você vai ficar mais paciente quanto a isso. Então, o paciente que está com plaqueta acima de 50 mil não tem medo de manter o AS do GREL. Se o paciente está com menos de 30 mil plaquetas, você vai suspender o S-clopidogrel. E aqui, entre os dois, que pode ficar um pouco maior de dúvida, ele sugere manter o S-clopidogrel entre 30 e 50 mil plaquetas, só que você vai deixar ele em leito de observação, vai ficar mais de olho nessa contagem plaquetária, mas isso não deixa para números absolutos. O paciente pode estar com 32 mil plaquetas e ontem ele estava com 40 e anteontem ele estava com 60. Ou seja, ele está caindo muito rápido essas plaquetas. Não é porque está entre 30 e 50 que você vai esperar a rotina, o exame de amanhã, para ver que está 10 ou esperar ele sangrar. Acredito que a gente pode ter o bom senso de que se o paciente está caindo muito rápido a plaqueta e ele está piorando, ou seja, ele não está em curva de recuperação, já seria bom suspender o AS clopidogrel, pensando que a meia-vida dessas drogas é muito longa, e é, se você tiver um sangramento aqui, você já comprometeu, vai indicar muita plaqueta para um paciente que às vezes não é bom fazer muita plaqueta. Aqui acaba sendo bem semelhante, o paciente está só em uso só de um antiagregante, usualmente o AS, porque ele já está com stent farmacológico mais que 6 meses ou convencional maior que um mês. Não está naquele risco tão alto de trombose de stent. Então, o ponto de corte é semelhante, 30 mil plaquetas suspende os medicamentos e entre 30 e 50 fica mais de olho nesse paciente. Todos esses dois gráficos são de pacientes que não estão com sangramento. Paciente com sangramento, você não faz nenhum deles, suspende imediatamente. Sangramento clínico, tá? Não sangramento de mucosa, que é um sinal de alarme lá. Existe a possibilidade também do paciente estar em anticoagulação, aí no caso a varfarina é o exemplo que ele está dando nesse fluxograma. Maior que 50 mil continua controle ambulatorial de INR. Entre 30 e 50 mil é um paciente que você já vai ter, devido à meia-vida da varfarina, você já pode internar ele e trocar para heparina. Por quê? Heparina não fracionada em bomba, você consegue desligar em qualquer momento e ver o TTPA diariamente, o paciente vai ficar protegido da doença de base que ele está anticoagulando e se tiver algum sangramento ou escapar esse TTPA, você já pode já agir com terapêutica, tanto desligando a bomba, quanto com protamina, que é o antídoto da heparina. Na falta de heparina não fracionada, ainda assim é mais seguro trocar para a de baixo peso molecular, porque, de novo, você vai ter o antídoto mais na mão e vai ter o exame para controlar também. Mas o ideal seria uma heparina não fracionada, que a meia-vida é bem mais curta.
e semelhante aos antiagregantes, menor que 30 mil, plaquetas, você vai suspender o anticoagulante, porque o risco de sangramento suplanta o benefício do motivo da anticoagulação. Dos novos anticoagulantes, o que você vai ter que consultar, na verdade, é como a varfarina, você tem um INR para saber que faixa que o paciente está, se ele está anticoagulado ou não, e quanto que ele está anticoagulado, dos outros anticoagulantes você não vai ter. Então, você vai ter que respeitar a meia-vida. Então, você vai ter que consultar uma tabela com a meia-vida da anticoagulação do paciente, ver quanto tempo que essa droga você vai suspender a medicação, entre 30 e 50 mil, e vai retornar quando acabar a meia-vida desse medicamento. Por exemplo, a maioria delas são 48 horas, lembrando dos pacientes com doença renal crônica, que você vai ter que consultar uma tabela específica, e aí, acabando a meia-vida, você vai transicionar para uma anticoagulação, porque ele vai ter que manter a anticoagulação dele nessa faixa de plaquetometria, mas você vai ter ele mais na mão com a heparina. Da profilaxia de tromboembolismo, a gente não tem estudo específico, não tem evidência do paciente com dengue para você escolher e quando suspender. O que a gente faz é uma extrapolação dos outros pacientes graves que a gente tem, porque vai ser custo-benefício. Qual a chance? Você vai aplicar os score de risco, vai ver se o paciente é alto risco para TEV, e aí você vai prescrever a profilaxia e suspender com plaqueta menor que 50 mil, semelhante aos outros pacientes. Sempre pensando no custo-benefício e usar os scores habituais que a gente usa, tanto, lembrando que tem diferença do paciente clínico para o paciente cirúrgico. Depois, não mais sobre o sangramento, mas como manejo como um todo da dengue grave, a gente salienta sobre a hidratação nos pacientes idosos, e não só os idosos, os pacientes com DRC e insuficiência cardíaca, eles têm maior risco de complicação do choque, mas eles também têm risco da hipervolemia. Então, toda vez que está fazendo aquela hidratação agressiva, a gente tem que ficar em cima do paciente para ver se ele não pode estar tendo congestão, e algo que a gente pode avaliar seria uma ortopneia ou crepitação na ausculta, para a gente lembrar de talvez diminuir a velocidade dessa hidratação. Não suspender, a não ser que seja custo-benefício, se a hipervolemia ou a congestão esteja ameaçando a vida mais do que o choque. O Ministério da Saúde coloca da parte dos idosos e dessas comorbidades, mas é importante salientar que todos os pacientes você tem que reavaliar e reavaliar a velocidade de reposição volêmica, porque a gente faz um cálculo com um número específico e cada paciente vai ter uma resposta diferente, cada paciente vai ter uma velocidade de extravasamento plasmático diferente, e essa velocidade pode ir regredindo é, e, individualmente para cada um deles. Então, você tem que ir reavaliando todos. O paciente da RC, insuficiência cardíaca e idoso, ele só tem que ficar mais atento, mas todos merecem essa avaliação. O próprio Ministério da Saúde, naquele fluxograma que ele coloca, que do grupo D, se ele melhora do choque, quer dizer que às vezes você já está hidratando mais ou o suficiente quanto à velocidade de extravasamento plasmático, e pode estar melhorando. Então, é sempre reavaliar a parte de hidratação, desconforto respiratório, hipervolemia, e sempre reconsiderar a velocidade de infusão dos fluidos. Bom, então o paciente você já fez aquele manejo, fez a hidratação agressiva, fez a velocidade de infusão de acordo com a necessidade dele, e ele pode começar agora a diminuir o extravasamento plasmático. A pressão arterial pode estar melhorando já, perfusão periférica melhora, você teve resolução dos sintomas abdominais, o hematócrito já voltou para o normal na ausência de sangramento, porque lembrando que o paciente que está em choque e hematócrito caindo, ele pode estar sangrando, e a diurese normalizou. Esse paciente a gente já conseguiu atingir os objetivos da melhora da nossa ressuscitação. Algumas considerações importantes do grupo C e D é que esses pacientes, igual eu comentei, eles vão ter alguns derrames cavitários, seja para extravasamento, seja para hidratação que a gente vai fazer. Então, a gente tem que acompanhar bem a reposição volêmica, acompanhar bem a diurese e os sinais vitais e o hematócrito. Alguns procedimentos invasivos aqui ele coloca como consideração também, para evitar procedimentos invasivos desnecessários, lembrando que o paciente está plaquetopênico, ele pode estar com problemas de coagulação, então evitar, é importante isso, de evitar esses procedimentos invasivos, mas um detalhe é que
qualquer procedimento invasivo que seja desnecessário, nenhum paciente merece receber, então você evita em todos os pacientes. Isso só é mais importante nesses pacientes porque as complicações da maior parte dos procedimentos invasivos que a gente faz vai ter maior gravidade nesse perfil de paciente de dengue grave, mas qualquer procedimento invasivo desnecessário sempre tem que ser evitado. Isso tudo vai funcionar para a maioria dos pacientes, mas o paciente que está com um choque persistente, mesmo com a reposição que a gente está fazendo a hidratação de forma agressiva, e você está investigando a parte hemorrágica, isso tem que ser visto e revisto, é sempre o mais provável, mas aquele paciente que continua piorando, e você já excluiu isso, é bom às vezes pensar em alguns diagnósticos diferenciais. Isso vai aumentando de acordo com o tempo. A epidemiologia já está numa fase tardia, ele não melhora, se o quadro clínico não bate, às vezes você vai ter que pensar em alguns diagnósticos diferenciais de outras probabilidades que tem na dengue grave, seria um componente séptico ou um componente cardiogênico. Do componente séptico, cerca de 7% dos pacientes desenvolvem com infecção bacteriana, não é um número um pouco mais baixo, mas sim, 7% é relevante. E quando ele desenvolve, aí é o paciente relacionado a 44% das mortes com dengue. Não necessariamente de forma causal, pode ser os pacientes mais graves que desenvolvem a coinfecção bacteriana, mas é algo que você tem que estar bem atento. Os focos principais são corrente sanguínea. No detalhe dessa corrente sanguínea, você tem que ficar atento aos dispositivos, mas se provavelmente esse paciente está entre 48 horas da internação, ele não, se você respeitou a antisepsia adequada, esse paciente não tem não está tendo infecção de corrente sanguínea por dispositivo. Tem que ser revisto, mas a maior frequência disso é que você tem má perfusão dos órgãos e tem muita translocação bacteriana. Então, é uma infecção corrente sanguínea primária. Seguido da pulmonar, via biliar e trato urinário. Dos pacientes que foram vistos em estudos de que tinham com infecção bacteriana, isso em estudos observacionais, então, eles tinham aumento de PCR, eles tinham leucocitose, já que na doença ele tende a uma leucopenia, tem um aumento de lactato, uma hipervolemia. Os pacientes que tiveram um balanço hídrico muito positivo, eles tenderam a ter mais com a infecção bacteriana, e, de novo, estudo observacional, não necessariamente isso causou, mas se o paciente tem esses fatores e está piorando, você tem que lembrar da coinfecção bacteriana. Essa tabela mostra algumas diferenças do choque da dengue por choque séptico. Na prática, é bem difícil de diferenciar. O tratamento empírico precoce é válido para os dois e depois você reavalia, mas algumas diferenças que você tem que ter é que o nível de consciência na dengue é um pouco melhor do que no choque séptico. A hiperlactatemia na dengue é maior, tem maior chance de ser IVD pela fisiopatologia que a gente viu, o sangramento é mais importante, a evolução e recuperação é mais rápida, porque, como comentei, são 48 horas de fase crítica, tem menor necessidade de ventilação mecânica e droga vasoativa, até porque por esse o nível de consciência ajuda a manter esse paciente, às vezes, sem estar em ventilação mecânica, e é algo que vai diminuir a coinfecção bacteriana. E menos CIRS, então ele evolui menos para desconforto respiratório ou aquele choque distributivo que a gente conhece do choque séptico. Da parte do acometimento cardíaco, ele tem algumas alterações de eletro. A maior parte são bloqueios e bradicardia, que não vai ajudar no paciente que está com hipovolemia relativa, o intravascular está depletado. Pode desenvolver miocardite, inclusive com perda de função, então é importante, às vezes, a gente pedir um eco nesse paciente que está em choque, derrame pericárdico e os bloqueios que comentei nas alterações de eletrocardiograma. Então, o paciente que está com choque, você está cobrindo o extravasamento plasmático e vigiando os sangramentos, às vezes ele é importante você fazer um eco transtorácico. Na possibilidade do paciente, de você não conseguir um eco, que só vai vir uma vez por semana, ou só vai conseguir ver daqui 48 horas, que o paciente já até passou da fase crítica, vale um tratamento empírico com inotrópico, lembrando sempre de reavaliar. Você liga o inotrópico no paciente e vê se ele melhorou a perfusão, se ele melhorou do choque, para saber se esse cometimento cardíaco era importante ou não. Então, um choque com disfunção miocárdica, seja empírico ou diagnosticado, você pode iniciar tanto em qualquer uma dessas drogas. A principal é a dobutamina e reavaliar a dose que você quer, 5 a 20 microgramas, sendo que 20 é bem alta, é a dose máxima, 10 microgramas já é uma dose relevante. Titular essa droga para o que melhor tiver custo-benefício para o paciente e
às vezes o custo-benefício pede para você desligar até essa droga. Então, mesmo o paciente, às vezes, você tem que reavaliar se você não piorou o choque com essa dobutamina ou essa dose de dobutamina. A vantagem da droga vasoativa, você desliga, meia vida curta, vale o tratamento empírico, não precisa necessariamente esperar o ecocardiograma. Bom, do paciente que melhorou, os critérios de alta hospitalar seriam a estabilização hemodinâmica durante 48 horas, a ausência de febre por 24 horas, melhora visível do quadro clínico, hematócrito normal e estável por 24 horas, e as plaquetas não precisam estar normais, elas têm que estar em elevação, mas lembrando que são todos os 5 critérios, não 2 ou mais, 3 ou mais, são todos os critérios que têm que estar presentes. Então, em resumo, assim, vendo um fluxograma do paciente que chega para a gente em grupo C e D, então, um paciente que chega com sinal de alarme ou um paciente que já chega com sinais de choque, ele vai ter internação, o grupo D vai para a UTI, ou vai para um leito monitorizado, à espera já com pedido de leito de UTI. Você já vai pedir os exames laboratoriais, sendo que hemograma, albumina e transaminase são obrigatórios, raio-x de tórax e ultrassom de abdômen para ver complicações e até mesmo o extravasamento plasmático, o derrame pleural e a ascite não vai ser clinicamente evidente, não vai ser um paciente que vai chegar com um cirrótico, com uma ascite gigante. Ele pode estar tendo extravasamento plasmático subclínico. A ascite usualmente é acima de 1 litro e 500, que você vai diagnosticar ela clinicamente. E outros exames que você vai individualizar pelas comorbidades que o paciente tem, ou como, dependendo de qual grupo e quais critérios ele tem de cada um. Sendo do grupo C, você vai fazer aquele 10 ml por quilo hora, então paciente de 70 quilos, 700 ml agora e vai ficar em observação. Você vai reavaliar ele em 1 hora para avaliar os sinais vitais, diurese e, se saiu já, o hematócrito. Saindo o hematócrito, você vai, e ele tendo melhorado o hematócrito normal e o paciente melhorado do sinal de alarme que ele chegou, você vai iniciar uma fase de manutenção, a primeira fase em 6 horas, aqui daria 1.750 ml no paciente de 70 quilos em 6 horas, depois em 8 horas. Ele vai ficar 48 horas em observação e depois vai de alta. Isso, paciente que chegou do grupo C e deu tudo certo. Se ele não melhora, você pode repetir por até 3 vezes os critérios, a hidratação que você fez inicial. Sempre você pode ver se ele estiver piorando ou manter o sinal de alarme, você pode manejar ele para o grupo D. Igual comentei, a gente tem que ser muito sensível quanto a isso, porque é rápida a evolução. Ele pode estar piorando na sala de hidratação que você vai deixar ele lá. Você pode deixar ele bem, com o nível de consciência adequado. E se você demorar muito para reavaliar, você voltar lá, ele está super confuso e chocado. Sendo então do grupo D, chegando no grupo D ou evoluindo para o grupo D, expansão rápida, 20 ml por quilo. No nosso paciente que a gente está de exemplo, 70 quilos, 1 litro e 400 em 20 minutos. Pode repetir em até 3 vezes. Você não vai esperar repetir as 3 vezes para depois caminhar para tomar outras medidas. Você vai tomando essas outras medidas em paralelo, reavaliando ele em toda hora, leito monitorizado. Ele persistir no choque, você vai continuar avaliando tanto o hematócrito para dividir se ele está concentrando e você precisa ajudar a solução cristalóide que você está dando com expansor plasmático, solução coloide, que no caso seria a albumina, para frear esse extravasamento plasmático, ou queda do hematócrito, ele não está hemoconcentrando, mas está piorando o choque ou mantendo o choque, ele pode estar sangrando. Corrigir o fator de coagulação, se tudo corrigido, talvez avaliar a correção das plaquetas. Se o paciente melhora do choque, sempre reavaliar ele quanto à hiperidratação e ver se você precisa, talvez, diminuir a velocidade de infusão dos líquidos. Ele melhorando de tudo classificava ele como um grupo D, recuperou ele do choque, você volta ele para o grupo C. Então, ele vai manter. Já fiz 5 litros, 6 litros nessa fase de ressuscitação volêmica. Ou seja, você tornou o intravascular dele de forma adequada, mas ele continua extravasando. Então, ele precisa de uma fase de manutenção. Ele vai ficar hipervolêmico. Você vai ficar reavaliando ele para saber se ele vai ter complicações dessa hipervolemia e custo-benefício. Ele também está tendo extravasamento. Você vai ter pacientes que vai ter hipervolemia e vai ter extravasamento plasmático ao mesmo tempo. O paciente DRC, hipoalbuminêmico, ciência cardíaca que você vai ter que titular essa velocidade de infusão e ver todo o custo-benefício para ele. E os critérios de alta que a gente comentou agora. A maior parte da nossa referência tem
o livro do Ministério da Saúde para manejo clínico, e aqui ele tem aquele fluxograma dos grupos A, B, C e D separados por cor, que ajuda a gente a ter uma colinha que às vezes vale a pena deixar no pronto atendimento, vale a pena deixar na sala vermelha e também na sala de triagem, para não deixar escapar o paciente que vai se tornar grave, porque a evolução é muito rápida. É isso, gente. Se quiserem ter dúvidas. Vinícius, obrigada pela apresentação, brilhante como sempre, foi muito esclarecedora. É um grande desafio, né, manejar esses pacientes do estágio C e D, né? Então, às vezes, a classificação de um para outro é tão fina, né? Então, realmente é um grande desafio aí para o intensivista. Foi muito esclarecedor, obrigada. E a gente tem uma pergunta. Gostaria de perguntar ao Dr. Vinícius se o paciente que estabilizou do choque ainda deve ficar na UTI pela plaquetopenia e risco de sangramento grave. Bom, é uma pergunta que a gente vai sempre é uma situação que a gente vai individualizar os casos, e isoladamente pela plaquetopenia e pelo risco de sangramento, não. Como eu comentei, não é nem critério nem de alta hospitalar, ele teria que estar em ascensão e em melhora clínica, que são aqueles critérios que a gente comentou do paciente que está melhorando, ele já passou dessa fase crítica, e aí sim ele poderia ir de alta da UTI. Pensando também que em situações de epidemia, o leito de UTI às vezes é um leito bem importante e estratégico no hospital. Então, você vai ter que individualizar para a situação que você está, do quanto que você está precisando do leito de UTI, como que está a assistência dos pacientes que pode estar esperando no pronto atendimento já em grupo D, mas também, ao mesmo tempo, o paciente que você ainda está em fase crítica, se você mandar para uma enfermaria e a hidratação não for feita de forma adequada e a reavaliação de forma adequada, ele pode voltar tanto com um quadro de congestão e hipervolemia, quanto com uma hemoconcentração novamente, se caso por algum motivo a hidratação for suspensa de forma inadvertida. Isoladamente pela plaquetopenia, não, mas a parte de melhora clínica é mais relevante. Queria aproveitar e fazer só um comentário de um caso que a gente atendeu há 2 semanas aqui no TeleUTI, né? Era um paciente num caso muito parecido a essa pergunta, né? Ele tinha 50 e poucos anos, tinha passado, evoluiu com um choque que foi difícil, que foi bem desafiador para os colegas intensivistas, mas ele já tinha passado da fase do choque, já tinha desligado droga vasoativa, e estava na UTI ainda para ter um monitoramento mais de perto, mas porque ele estava nessa fase da congestão mesmo, como você citou, Vinícius. E aí a gente estava manejando a congestão e nenhum sinal de sangramento. De manhã na discussão, à tarde, ele evolui com uma melena, assim, de uma HDA volumosa, de difícil controle. Infelizmente, a gente não tinha todo o suporte, né, de transfusional para oferecer naquele serviço, mas ele evoluiu com desfecho não favorável, assim, bem inesquisito, né? Passou pelo choque, estava manejando a congestão e evoluiu com sangramento aí de grande monta. Então é muito desafiador mesmo, né? E acho que é isso que você falou, né? A reavaliação é o feeling de sentir o paciente, e porque não tem nenhum critério, né? Não tem nenhum exame que mostre se ele vai sangrar ou não, né? Então, é individualizar mesmo, né? Pesar risco-benefício e ficar sempre só de vocês saberem quais são as complicações que podem acontecer, né? Saber em que fase o paciente está da doença, qual é a parte da curva em que ele se encontra, o que eu posso esperar como complicação, já é metade do caminho andado, né? Porque já facilita muito a nossa vigilância e a gente já fica com sinal de alerta ali naqueles quesitos. Muito obrigada, pessoal, a todos que participaram, aos hospitais parceiros aí do TeleUTI e do TeleReab. Essa foi a nossa última SAV de dengue. Nós continuamos disponíveis para discutir os casos que apareçam de dengue e não dengue, né? Todos os dias, conforme você já conhece a nossa agenda até o fim do projeto.